Meu nome é Ivan Siqueira, eu sou representante da Phoenix TM Limited no Brasil, é uma empresa inglesa, e com esse vídeo eu pretendo demonstrar e instruir as pessoas sobre o software ThermoView, a versão 7.7, que hoje é a última versão do sistema Phoenix TM para programação e análise de dados de perfis de temperatura. Falando agora novamente do software Phoenix TM, vamos começar pela instalação. Então, todo software tem uma licença. No caso da Phoenix TM, é uma licença de 16 dígitos, sendo letras ou números, ok? E ela permite uma instalação sem limites na planta que adquiriu o sistema. Então, por exemplo, se a planta que adquiriu o sistema estiver em Manaus, plantas em São Paulo não podem instalar o sistema nas suas fábricas. Já vem incluso no software as línguas inglês, francês, alemão, português, entre outras. Upgrade de software via www.phoenixtm.com, que é o site da nossa matriz na Inglaterra. Você consegue fazer vários upgrades gratuitos, simplesmente fazendo uma inscrição nesse site e colocando a sua licença. Automaticamente o site vai reconhecer o tipo de software que você está requisitando e se é a última versão ou não, e atualiza essa versão para você sem custo adicional. Ativando o fator Phoenix TM. O software ThermoView, também conhecido como SW05, ele possui o fator Phoenix não ativado originalmente, e você pode ativá-lo através de opções fator Phoenix. Então é só você entrar no software e ativar isso, né? Então ir para opções, depois escolher fator Phoenix. O fator Phoenix está diretamente relacionado ao índice de cura, então ele vai ajudar vocês a verificar se uma estufa está subcurada, está com uma cura ideal ou está com supercura. Nessa tela eu estou mostrando agora o menu principal do software Phoenix TM ThermoView Standard, com o fator Phoenix ou sem o fator Phoenix. Aqui no momento ele está sem o fator Phoenix. Se a gente instalar com o fator Phoenix aparece no menu principal. Antes de trabalharmos com o software, nós já estamos previamente considerando que o coletor de dados está com pilhas novas instaladas. Isso é importantíssimo porque muita gente acha que o nosso coletor de dados é alimentado pela saída USB. Isso não acontece. Precisa ter pilhas a princípio de 1,5 volts alcalinas, a não ser que o logger seja especial. O cabo de comunicação ligando o coletor de dados à saída USB do computador. Ou seja, precisa haver um meio físico que conecte o coletor de dados ao PC ou ao notebook. A saída USB, isso é muito importante, não pode estar bloqueada. Não é um bloqueio físico, mas pode ser um bloqueio de software. Por exemplo, não permitir que seja usado nesse notebook ou no desktop pendrive. Aí o nosso equipamento também não consegue comunicar. Esses são alguns motivos iniciais de erro de comunicação no software ThermoView. Nós também estamos considerando que
Sua barreira térmica está corretamente dimensionada para o seu processo. Então, por favor, em caso de dúvida, se você não sabe se ela suporta 200, 300, 400, 500, até 1000 graus ou 1200 graus, por favor, consulte-nos antes de usar o equipamento, porque isso pode comprometer para sempre o coletor de dados. Considerando que a barreira térmica esteja corretamente dimensionada, por favor, verifique se o coletor de dados e principalmente a barreira térmica e seus componentes internos estão totalmente frios. Isso é muito importante porque é dimensionado uma capacidade térmica para a barreira térmica, considerando sempre que todos os seus componentes estão inicialmente frios. E também sempre leve em conta ao final do teste que você vai remover imediatamente o coletor de dados da barreira térmica. Se houver absorvedor de calor, por exemplo, também ele deve ser removido, ok? Não se esqueçam disso, é muito importante, tá? Não só no início ser verificado, mas ao final do processo remover com a máxima brevidade o coletor de dados da barreira térmica e seu absorvedor de calor, se sua barreira térmica tiver este componente. Bom, senhores, agora eu estou com a tela do software ThermoView aberta, a tela do software, né, e vou iniciar com algumas programações aqui importantes, né? Então, para programar o coletor de dados, eu preciso usar o novo perfil. E para descarregar os dados, eu tenho que carregar. Então, já logo na tela principal, eu já tenho como programar e ler os dados do coletor de dados. Então, eu vou pegar aqui o novo perfil, vou clicar nele e o que aconteceu? Não consegui comunicar. Eu propositalmente tirei o cabo de comunicação para vocês verem que acontece um erro quando não existe, né? Alguns loggers têm o Bluetooth, acredito que não seja o caso do de vocês, que geralmente os loggers da Compact não têm Bluetooth, ele não tem telemetria, então não dá para usar a telemetria, fica sobrando o cabo USB que eu propositalmente desliguei. Agora eu vou ligar e vocês vão ver que a comunicação vai ser realizada. Bom, agora vocês vão ouvir o barulhinho do cabo USB se conectando ao computador, tá? E vocês vão ver que vai começar a funcionar a comunicação. Olha lá, ele fez o barulhinho de comunicação e agora ele já entra na tela de programação, tá? Nesse treinamento eu não vou explicar sobre tempo real e nem produto, eu vou entrar direto na tela de programação para explicar melhor para vocês como funciona. Vou dar um cancelar aqui e vou reiniciar o software. Vou diminuir aqui minha tela, colocar aqui menorzinho. Então vamos lá. Novamente agora o cabo está ligado, bateria carregada, eu vou vir aqui em novo perfil. Né? Você já vê que ele já não dá mais nenhum erro, ele já entra. O padrão é você não colocar em tempo real e nem escolher nenhum produto, já vai para próximo e a tela de programação se abre. Né? O que nós temos aqui? Nós temos como iniciar o teste. Então eu tenho 4 opções de escolha. Uma delas é o botão, outra pode ser a temperatura, onde eu posso colocar a temperatura de início de qualquer um dos canais. Então qualquer um dos sensores que, por exemplo, atingir 40 graus vai iniciar. Ou então eu posso colocar por data e hora. Vamos supor que eu quero que inicie exatamente às 22 horas. Está aqui colocado. Ou iniciar agora. O que é o iniciar agora? A hora que eu remover o cabo de comunicação, meu datalogger começa a medir. Tá? Geralmente eu gosto de trabalhar ou por botão. Por favor, só não se esqueça de acionar o botão. Né? O botão aqui, no caso deste meu datalogger, tá? É esse cara aqui. Tá? A gente não pode esquecer esse botão aqui. Tá? É ele aqui, ó. Tá ele aqui que eu teria que apertar se eu escolher o botão. Tá? Esse datalogger não é o Compact. Esse aqui é o Standard 1210. Né? Inclusive ele tem algumas características diferentes do Compact, que é o que geralmente é comercializado com esse software. Tá?
Então não esquecer de... Ou então os outros itens, né? Se eu escolher, por exemplo, por temperatura, uma outra coisa interessante que acontece é que o meu datalogger não starta mais sozinho por apertar o botão. Ele só vai startar se algum dos canais chegar a 40 graus, ok? Então eu vou deixar aqui por botão, por exemplo. Eu também posso parar ele, geralmente eu comando por botão. Eu escolho o intervalo de tempo que as leituras vão ser feitas, então eu posso colocar aqui 1 segundo, 2 segundos, é só eu clicar aqui e eu vou programar. O padrão, normalmente nós trabalhamos com 5 segundos, como já foi escolhido, né? Eu também posso, se eu quiser, né, desabilitar o botão enquanto estiver coletando dados, ou seja, o botão stop não é mais parado, né? E se o meu coletor de dados tiver Bluetooth, eu posso desativar o Bluetooth também, se eu quiser, tá? Então o padrão aqui é botão, 5 segundos e não desabilitar nada, né? Antes de eu entrar nessas informações do coletor de dados, eu vou entrar aqui nessa lateral. No meu caso, o meu datalogger tem 10 canais. Se vocês observarem aqui, tá? Ele tem 10 canais, tá? Tentar mostrar aqui na câmera, tá vendo aqui, ó? Aqui são 10 canais, tá? Então você vai trabalhar, o meu datalogger ele reconhece. Se você tiver com datalogger de 6 ou com datalogger de 20 canais, o software automaticamente vai também calcular para você. O interessante é que se eu clicar aqui em habilitar, ele deixa só um habilitado, e aí eu posso escolher quantos canais eu quero trabalhar. Se eu quiser trabalhar com todos, ó, o habilitar deixa só um ou habilita todos, né? Só clicar aqui em cima do nome habilitar, tá? Uma outra coisa interessante aqui é que aqui embaixo você tem os dados da corrida, quanto tempo eu tenho de datalogger, qual é a capacidade da minha bateria, quando foi a última calibração do datalogger e a temperatura interna e inicial da programação. Isso aqui é interessante, lembra-se que eu falei que o equipamento tem que estar inicialmente frio, né? Então, a 21 graus, excelente, tá? Então eu posso trabalhar assim. Se eu der simplesmente o apagar aqui, eu programo o datalogger. Se eu voltar, eu não programo o datalogger. Se eu cancelar, também eu cancelo a programação. Então o que eu vou fazer? Eu não vou apagar no primeiro momento, eu vou cancelar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou carregar para ver se tem informações dentro do meu datalogger, tá? Então olha lá, ele está puxando, tinha informação, ele pede para eu desconectar o cabo no momento que eu fizer o download. E ele imediatamente me pergunta qual é o produto. Se eu tiver uma lista de produto eu posso escolher, geralmente eu escolho nenhum, porque eu posso configurar depois, tá? E eu dou um nome para o operador, quem estiver trabalhando, por exemplo, sou eu, Ivan Siqueira, e se eu quiser colocar algum comentário, o momento é agora de colocar algum comentário. Avaliação inicial, por exemplo, né? Outra coisa interessante, ele já me dá que nesse teste que eu fiz, que estava armazenado nele, o meu coletor de dados atingiu um máximo de temperatura de 37,7 graus Celsius. A hora que eu dou o final aqui, ele mostra para mim o teste que foi realizado. Na verdade, se vocês notarem aqui, foram 2 testes realizados na parte que estava no coletor de dados, ok? Muito bem, vou retornar novamente à programação, fazer um pouco mais rápido para vocês verem se vocês acompanharam. Então vamos lá, novo perfil, né? Não vou mexer em nada aqui. Próximo, vou, por exemplo, programar botão, 5 segundos e deixar o restante desse jeito configurado. Vou dar a apagar e ele apagou o meu datalogger. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a situação dele piscando aqui. Olha lá, ele fica piscando. Olha lá, ele vai piscar os 2 canais, aguardando o quê? Aguardando que eu aperte o botão, tá? Então a hora que eu apertar o botão aqui, olha lá, vou apertar o botão,
vai acionar o... Opa! Agora eu apertei. Pronto, olha lá. Agora ele está acionando somente o verde. Essa é a condição onde eu estou tendo coleta de dados, com o botão verde, somente ele piscando. Ok? Bom, uma vez descarregado os dados, é importante eu mostrar para vocês que esta região aqui é a região do banco de dados, onde estão todas as curvas que você até agora coletou. Tá? Então são diversas curvas, tá? Sendo que essa daqui é a última, e aqui está a data dela, 17 de agosto de 2023, foi com o início da coleta às 8 horas e 15 minutos. Tá? É muito normal o pessoal me perguntar, poxa vida, Ivan, que horas eu inicio o Datalogger, né? O pessoal muitas vezes me pergunta isso, mas se esquece de se perguntar, será que eu esqueci de ligar o Datalogger? Muito mais de que horas eu inicio o Datalogger será que realmente eu liguei o Datalogger? Então veja que fui eu que fiz esse teste aqui, eu não me preocupei que horas eu liguei, mas sim em ligá-lo. Por que isso? Porque eu consigo agora, com esse software ThermoView, ajustar que curva ou quais curvas eu quero analisar. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse teste foi feito por mim, eu fiz um primeiro teste, eu tive um problema em um dos canais, em um dos termopares, ele se rompeu no meio do teste. O que eu fiz? Eu abri a caixa térmica, não desliguei o Datalogger, tá? Substituí os termopares que estavam com defeito e refiz a corrida aqui. Tá? Só que obviamente eu posso escolher fazer um relatório mostrando o defeito que aconteceu e depois a minha correção, ou somente mostrando o dado correto, né? Então aqui no caso eu vou escolher por eliminar este teste. Tá? E como é que eu faço isso? Eu venho nesse ícone aqui do meio, então olha lá, eu vou com o mouse lá em cima, no canto direito superior, e vou no ícone do meio aqui, não, nem neste nem neste, vou no do meio, clico nele. O que ele me dá? Ele me dá dois parâmetros. Ele me dá o início da estufa e me dá o final da estufa, né? Que nada mais é do que esta reta verde. Que se eu vier com ela e andar aqui, ó, olha, ó, eu estou eliminando tudo que tiver à esquerda da reta verde, eu vou estar eliminando. E aqui eu tenho a reta de finalização. Eu posso também, se eu quiser, eliminar um trecho aqui. Terminei, tá? Então aqui, o que eu interpreto aqui embaixo? Eu liguei o logger, o zero está aqui, tá? Só que efetivamente eu só consegui, apesar por eu ter tido um erro antes, 1 hora 53 minutos e 30 segundos eu efetivamente comecei a coletar os dados. E esta informação aqui tem quantos minutos? Quanto tem este gráfico? Ele tem 39 minutos e 40 segundos. Então, se eu quiser ter um gráfico com exatos 40 minutos, neste caso, é só colocar aqui 40, 00, a reta já vai se localizar. A hora que eu der o OK, o gráfico fica exatamente como eu queria. Tá? Ele está agora dimensionado para minhas análises. Bom, vocês perceberam aí que eu cortei o gráfico, né? Ele ficou no tamanho que eu queria, mas se eu quiser retornar ao gráfico anterior, ver os gráficos anteriores, é só eu vir aqui, clique da direita. Então olha lá, eu venho com o mouse aqui no meio do gráfico, clique da direita, eu tenho duas opções de zoom. O zoom do perfil é exatamente esse que eu estou vendo agora. O zoom completo é o zoom anterior, tá? Só que agora o zero que antes estava aqui agora está deslocado para cá. Se eu der o clique da direita novamente, zoom do perfil, volta o gráfico para mim. Então é bastante simples trabalhar com essa parte de zoom. O que eu gostaria também que vocês prestassem atenção agora é que nessas duas caixas aqui que estão acinzentadas, na hora que eu pegar o mouse, olha lá, ele começa a marcar números, né? O número mais da esquerda é hora, minuto e segundo. Então neste momento ele está em 0 hora, 21 minutos e 10 segundos.
E o do lado, obviamente, é graus Celsius. Onde está o mouse? 179 graus,6. Então, conforme eu vou variando, então é uma forma aproximada. Veja, eu não estou no gráfico, então o que vale é o ponto onde está meu mouse. Tá ok? Ó, exatamente 20 minutos, 120,1 é o ponto do mouse aqui, né? Se eu quiser dar um zoom, fazer um detalhe de algum trecho aqui, é só posicionar o mouse na parte superior esquerda, clicar, segurar, vai virar uma lupa, puxo o mouse até o trecho que eu quero e solto. Vira o zoom aqui. Se eu quiser mais um, faço a mesma coisa e solto. Ok? Eu também vou aproveitar aqui, se eu quiser eliminar alguns sensores, é só eu vir aqui nesse canal. Se eu passar o mouse nele, ele vai me destacar as curvas. Olha lá, curva 2, curva 3, curva 4. Agora, se eu quiser eliminar, é só clicar aqui. Eu elimino a curva. Eu só quero ficar com a 1 e com a 7. Né? Daí dou um clique da direita aqui, zoom do perfil. Olha lá, A1 e A7. Ok? Olha lá, aqui eu posso reativar as curvas. Ok? Bom, eu já comentei de alguns ícones, que esse aqui, o novo perfil programa, o carregar traz os dados. Agora eu vou falar sobre biblioteca de produtos, que nada mais é do que eu nomear os pontos, aonde estão a localização desses pontos, né? Isso eu posso configurar através de uma foto ou através de um desenho e também colocar um nome, tá? O software já vem com algumas configurações, tá? Outras eu mesmo criei em treinamentos, etc. Né? O que eu vou fazer é criar um novo, eu quero criar do zero um novo para vocês. Então o importante é que aqui neste menu não existe um botão novo. O botão de novo está aqui dentro das opções, tá vendo aqui, ó? Acrescentar novo. Então isso é importante vocês fixarem, tá? Uma vez clicado aqui, ele vai pedir para eu colocar um nome qualquer. Eu vou colocar, por exemplo, vamos ver aqui se já não tem um teste, mas eu vou colocar aqui. Teste, e ele me pergunta que tipo de datalogger eu estou usando. Um de 6 canais, um de 10, um de 20, um coletor misturado, né? Um coletor com 10 e mais 20. Né? Então vamos colocar aqui que o meu coletor de dados tem 10 canais. Ok? Aí ele me abre a opção de eu escolher uma imagem, pode ser um desenho, ele já tem algumas imagens pré-determinadas aqui, tá? Vamos considerar este carrinho aqui, tá? E eu já sei o meu teste aqui, eu sei que tem 7 canais, né? Então eu posso selecionar os pontos em cima desse carro com 7 canais só, por exemplo, 1, 2, 3, vem aqui para trás, 5 aqui, 6 e o 7 para o ar, por exemplo. Tá? No caso, o 7 na grande verdade é a temperatura do datalogger dentro da barreira térmica, né? Mas eu posso escolher aí o que eu quiser. Bom, aqui estou com os números já colocados no carro, e aqui do lado eu passo a colocar, por exemplo, capô, tá? O número 2 pode ser porta dianteira. Aqui você tem porta traseira, tá? Aí você tem o 4 porta-malas, tá? O 5 eu coloquei aqui no para-choque, um para-choque, e o 6 está na parte frontal, vamos colocar assim, tá? Você vê que esses nomes dão liberdade para eu colocar o que eu quiser. E aqui eu vou colocar Logger Phoenix TM, ok? No caso desse teste, eu não, apesar de ter um logger de 10 canais, eu não usei o 8, não usei o 9 e não usei o 10. Pronto, aí eu já tenho isso aqui, é só vir aqui em aplicar ao perfil. Olha lá, o meu, nesse ícone aqui eu vejo, olha lá, eu tenho os nomes. Toda vez que eu quiser ver um nome de um sensor, é só vir nesse ícone aqui de cima. A gente usou esse para
cortar o gráfico. Esse do lado ele faz essa configuração aqui. Pronto, eu já tenho colocado o nome dos meus sensores, ok? O próximo ícone que eu tenho aqui é base de dados do perfil, que nada mais é, se ele estiver ativado, ele vai entrar aonde estão as minhas curvas, tá? Olha lá, eu consigo analisar curva a curva, tá? Então vou voltar a minha curva que eu estou trabalhando nela. Se vocês forem ver, alguns aqui não tem o produto, a minha já tem o produto, tá? Quando não tem o produto, a hora que eu venho nesse ícone aqui, ele diz que não tem um produto definido, tá? Então ele não está ainda colocado. O meu já está lá, o teste, né? Então, depois desse ícone aqui, que nada mais é do que o acesso ao banco de dados, vamos ao próximo, que é dados de temperatura. O que ele faz? Ele tem uma reta vertical que ele vai mostrar ali embaixo os dados reais de cada temperatura obtida, tá? De cada canal, né? Canal 1, 2, 3, 4. Esse seria ali o capô, né? A porta dianteira. Então eu tenho aqui como saber, tá? O que eu estou visualizando. Se vocês verem, ainda bem, né? O Datalogger da Fênix está numa temperatura bem abaixo que a de processo, tá? Então essa aqui é só uma visualização rápida, mas real. E no caso aqui o Datalogger está programado a cada 5 segundos. Então você tem os dados a cada 5 segundos. O fator Fênix, por enquanto eu não vou comentar. Eu vou pular para o tempo acima de C ou tempo acima de grau Celsius. É um dado importante que todo mundo precisa trabalhar com ele, que eu vou comentar agora. Tempo acima de grau Celsius. Bom, como fazer para analisar isso, né? Na verdade, o que é? Ele gera uma reta horizontal no gráfico e vai analisar o tempo que a estufa ficou na temperatura escolhida ou acima dela. É um dado importante principalmente para se verificar a cura de peça em determinados pontos, etc. Ainda não é o fator Fênix, que eu vou me dedicar depois a falar sobre ele, mas já é um bom indício, já dá uma boa orientada como está a sua estufa, né? Então aqui, por favor, venho aqui no canto direito, tá? Eu consigo, inclusive aqui no software, eu não mostrei isso antes, eu posso através dessa reta aqui aumentar ou diminuir o gráfico, né? Eu venho aqui nesse sinalzinho de mais verde aqui, clico nele, ele abre uma reta horizontal e me disponibiliza um valor aqui, 105. Eu vou colocar o valor que eu acho que é necessário. Vamos considerar, por exemplo, 140. Eu quero analisar 140 graus Celsius. O que eu tenho de informação? A informação aparece aonde? A informação aparece aqui embaixo, tá? Aqui veja, está maior que 140, ou seja, a análise é feita nesta região do gráfico, tá? Acima da reta, né? A primeira informação é hora de início, né? Ou seja, quanto tempo levou para uma curva chegar a 140. Então, esta primeira informação aqui é este ponto, é a inércia da estufa para chegar em cada temperatura. Então, por exemplo, 140 graus, o ponto número 1, levou 7 minutos e 25 segundos. O ponto número 2, 8 minutos e 10, 7 minutos e 5 e assim sucessivamente. Ok? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente vai analisar o outro lado, que é quanto tempo ficou na temperatura ou acima dela. É o outro lado. É 25 minutos e 20, 24, 45, 25, 20, 25, 50. Esses são os dados desse ΔT que eu tenho aqui. Vamos colocar somente uma curva, só para ficar mais fácil o entendimento. Olha lá. Peguei somente a curva número 1. Esse valor 7,25 é esse ponto aqui, ó. Olha lá, 7,25, tá? E o 25,20 nada mais é do que o delta entre este valor e este valor. É esse tempo acima aqui.
Vamos montar aqui as outras curvas só para ficar com todos os dados, né? Se eu quiser criar mais uma curva, é só vir no sinal de mais, clicar novamente, colocar, por exemplo, 160, ok? Aí tem os valores. Se eu quiser remover, é só vir no sinalzinho aqui, tá vendo esse X vermelho aqui? Eu venho aqui e eu removo as curvas, tá? Então eu vou colocar aqui novamente 140, vamos colocar 160, só adicionar aqui 160 e vamos colocar 180, exemplo apenas, tá? Três pontos aí diferenciados. Além do tempo acima de C, que eram retas horizontais traçadas no gráfico, agora eu vou falar do máximo, mínimo e média, que serão retângulos verticais traçados aqui no gráfico, né? Então eu vou criar um retângulo aqui e vou criar mais um retângulo aqui, por exemplo, tá? Bom, eu criei dois retângulos aleatórios, agora vamos gerar uma análise mais precisa, né? Se vocês notarem, é só eu clicar no retângulo de escolha que eu consigo deslocar ele para a direita e para a esquerda. Se eu clicar neste quadradinho preto aqui, eu consigo reduzir a região de análise, tá? Olha aqui, ó. Eu reduzo ou então também amplio, como eu achar melhor, né? O importante é que este pontinho aqui, por exemplo, é referente a 7 minutos e 25, este pontinho 10 minutos e 35. Esse daqui é 19 e 40, esse daqui 34 e 10. O que vocês têm que perceber aqui nessa análise é o seguinte: ele está analisando o máximo, tá vendo aqui que aqui o ponto 1 está dando 162,4 e aqui o mesmo ponto 1 está dando 182,6. Isso porque eu estou analisando em regiões diferentes, ok? E o que acontece? Tá vendo esse Z aqui, tá? Esse Z ou O, vamos colocar aqui o O primeiro, tá? Esse O aqui é de oven, é o tempo que o pico de temperatura ocorreu desde o zero. Então 162,4 ocorreu a 10 minutos e 30 segundos, então por volta daqui, ó, tá a maior temperatura aqui, tá? Já o mínimo ocorreu a 7 minutos e 25, todos eles, tá vendo? É bem no início aqui, ó, bem nos 7 minutos e 25. Vamos tentar mudar um pouco para ver se muda um pouquinho a análise aqui, só para a gente alterar aqui a informação. Olha lá, mudei bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá 11:15, 11:15 é o início aqui, né? O mínimo. Você vê que alguns pontos não deram aqui, ó. Os pontos deram um pouco deslocados, deram dentro do retângulo aqui, né? Se eu escolher hora início da zona, ao invés de ele medir esse pico de temperatura, que é apenas um ponto dentro da região, ele vai analisar aqui, ó. Veja, ó. Olha lá. Dentro da zona, então é dentro do retângulo, tá? Então antes era 16 minutos e 25 segundos, vindo daqui até a região aqui. Agora é dentro do retângulo, é 5 minutos e 10 a partir daqui até lá dentro, ok? Isso vale também para o outro aqui que eu tô mexendo, tá? Uma outra coisa interessante que eu posso colocar, aqui está 11 minutos e 15 segundos, mas se eu quiser, principalmente por causa da temperatura média, eu posso determinar um intervalo exato de tempo. Eu quero 5 minutos aqui, exatos 5 minutos, tá? Então como é que eu fiz? Eu vim aqui no quadradinho, dei um duplo clique, tá? Ele me abre a opção de eu escrever o valor, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui, tá? Eu fiz de 5 minutos, vamos considerar até, por exemplo, 15 minutos, ou seja, eu vou ter uma análise neste período de exatos 10 minutos aqui dentro, né? Aí eu tenho aqui os dados exatos. Aqui também, se eu quiser, eu posso fazer, por exemplo, 20 minutos. Tá? E aqui no final eu posso colocar exatos 30 minutos, por exemplo, só para
para colocar. Tá aqui, ó. Pronto. Tá? Então eu tenho aqui a análise. Então esse intervalo não está sendo analisado, esse intervalo não está sendo analisado e esse intervalo não está sendo analisado. Tá? Eu posso, como no outro, no outra análise, eu posso cancelar essas duas, por exemplo, e abrir um retângulo só, né, englobando, se não todo o gráfico, boa parte dele, e pronto. Eu tenho uma análise aqui de todo ele. Esse aqui é da zona, dessa zona aqui limitada, ou então a hora de início, tá vendo? Eu consigo modificar aqui sem o menor problema, ok? Subida e descida, na verdade aqui seria rampa de aquecimento e rampa de resfriamento. Ele calcula em graus Celsius por minuto a rampa de aquecimento e a rampa de resfriamento. Da mesma forma que as outras análises, eu venho aqui no sinalzinho de mais, clico e ele me abre um retângulo. Note bem que esse retângulo, na posição que ele está dando tudo asterisco aqui, ou seja, eu não estou analisando nada. Eu vou começar a aproximar do gráfico aqui, e você vai ver que alguns valores estão aparecendo e outros ainda estão em asterisco, né? Por que isso? Porque esse retângulo obriga, essa análise obriga que todas as curvas passem pela base do retângulo e saiam por cima do retângulo. As curvas que não estejam obedecendo esta regra, tá vendo aqui, ó, ela ainda não está obedecendo a regra. A hora que ela obedece, ela aparece aqui, cima e embaixo. Essa aqui passa pela lateral, então ela não funciona lá. Então se eu colocar aqui o quadradinho, pronto. Por que que o 7 não aparece? O 7 é a temperatura do datalog, ele está muito fora dessas outras aqui, então eu elimino. Ou então, se eu quiser, eu já posso eliminar ele da análise também aqui, tá? Esse quadradinho também, se você notar, ele tem quadradinhos laterais, que é só para esticar, só para realmente acertar a análise, mas ele tem dois quadradinhos, um superior e um inferior. Esse aqui sim, é para eu ajustar a temperatura. Por exemplo, eu quero de 140 até 90 graus, certo? Aqui é rampa positiva, tá? Então todos os valores são positivos. Aqui é a média, né? Entre 90 e 140, a média foi de 0,261 graus Celsius por minuto. Você vê que aqui já ficou mais rápido, 1,480 graus Celsius por minuto, tá? Se eu quiser fazer no resfriamento, tá? É só clicar aqui e vir para esse lado. Os dados vão dar negativos porque é de resfriamento. Essa é a análise de rampas de subida, ou rampa de aquecimento e rampa de resfriamento. Eu posso criar quantas eu achar necessárias, tá? Eu vou colocando aqui e vou ajustando, tá ok? Essa aqui é mais uma análise aí do software Phoenix ThermoView. Para falar do fator Phoenix, né, eu saí um pouco do software e estou retornando um pouco para a teoria, tá? Então nós analisamos aí tempo acima de graus Celsius, máximo, mínimo e média, tempo de subida. Antes da gente entrar na impressão de relatório, agora eu quero voltar um pouco na teoria dessa importante análise que se chama fator Fênix, né? Primeiro, né, eu entrando no fator Fênix, eu só vou gerar o fator Fênix se eu também clicar no sinalzinho de mais, tá? Então, usar o sinal de mais para adicionar o fator Fênix, né? Então, vamos ver um pouquinho da teoria do fator Fênix, né? Envolvido nisso, né? O que eu tenho aqui, né? Uma vez feito, clicado no sinalzinho de mais, vai me abrir esta tela aqui no software da Phoenix TM. Eu dividi aqui em quatro itens, né? O primeiro deles é programação de cura do revestimento ou de revestimento, temperatura de ativação de cura, temperatura máxima aceitável de cura e finalmente calcular o tempo equivalente, tá? A programação de cura do revestimento nada mais é do que as
o tempo e a temperatura que a sua tinta deve seguir. Então, por exemplo, 140 durante 10 minutos, 150 durante 3 minutos, 180 durante 1 minuto e assim sucessivamente. Tá? Então, isso eu vou colocar e o software, através de um algoritmo, vai analisar o resultado. Falei da teoria, agora vamos à prática no software. Tá? Então, agora eu já estou no item Fênix, fator Fênix. Né? Eu vou gerar aí os parâmetros para eu analisar se essa estufa curou, está subcurando peças ou está supercurando. Né? É muito simples, é só vir no sinalzinho de mais aqui, vai me abrir uma tela, como eu já mostrei na teoria, né? Para a gente parametrizar. O primeiro parâmetro aqui, número 1, é o parâmetro da tinta. Tá? Então vamos considerar aqui, eu vou considerar 3 parâmetros, eu posso colocar até 10, se eu quiser. Tá? O ideal é não trabalhar somente com um, né? O ideal é trabalhar pelo menos com 2 parâmetros, tá? A análise fica melhor. Tá? As temperaturas que eu tenho é 140 graus por 55 minutos, tá? 160 graus por 40 minutos. Então tá vendo aqui, eu estou colocando, né, hora, minuto, segundo, tá? E finalmente 180 por 30 minutos, tá? Ele já gera aqui para mim uma curva teórica aqui de cura, né? A curva de isocura, né? Se os pontos caírem aqui, a cura é igual nesses pontos aqui, né? Também para o fator Fênix é importante colocar a temperatura de ativação da cura. Tá? Tem gente que coloca já o próprio 140, que é o mínimo, né? Eu vou colocar 135, vou baixar 5 graus da última temperatura. E a temperatura máxima aceitável, a temperatura que a tinta queima, ou seja, que eu não quero essa temperatura, eu vou colocar 180 graus, ok? E vou escolher aqui para mim calcular o tempo equivalente. Eu vou entrar na teoria para vocês entenderem tudo isso que eu estou fazendo, tá? Mas por enquanto eu tive que colocar aqui isso aqui, parametrizar isso aqui para vocês entenderem. Vou aplicar aqui, tá? Ele pergunta se eu quero atualizar as configurações. Sim. Pronto, ele já passa a analisar a minha curva. Aqui, ó. Tem alguns parâmetros aqui, tem valores, etc. Então agora eu vou entrar um pouco na teoria, vou avançar um pouquinho mais na teoria do fator Fênix para vocês entenderem por que esse valor deu 0,79, por que esse deu 1, por que esse deu 0,81 e assim sucessivamente. Bom, senhores, falando um pouco mais do fator Fênix, eu vou entrar aqui na teoria. Tá? Primeiro item aqui é a programação de cura do revestimento. Né? É muito importante que essas informações sejam precisas do cronograma de cura e estão sempre disponíveis no seu fornecedor de tinta e de revestimento. Tá? Então ele precisa te dar esses parâmetros para você entender se a sua estufa está curando de forma ideal ou não. Tá? Eles podem ser fornecidos de forma numérica, como eu coloquei aqui, ou forma de gráfico, por exemplo, um polígono de cura. Né? Aí você interpreta e joga esses valores aqui no software. Né? Em caso de dúvida, consulte o seu representante da tinta ou até mesmo nós mesmos aqui da Fênix TM. Eu teria um imenso prazer em tentar ajudá-los. Né? Nesse exemplo, que é um exemplo hipotético, eu coloquei a seguinte configuração, que a minha tinta precisa de 140 graus Celsius por 15 minutos, ou ela tem que estar a 160 graus por 40 minutos, ou ainda 180 graus por 30 minutos. Tá? Exemplo com 3 faixas para o cronograma de cura. Está aqui colocado no software, como vocês viram que eu coloquei na prática. Né? O segundo item, né, aqui é a temperatura de ativação de cura, ou seja, a temperatura
abaixo da qual a tinta não cura. Então não adianta eu deixar a peça naquela temperatura que ela não vai curar. Por exemplo, não adianta eu deixar uma peça ao ar livre, ela vai curar muito devagar. Eu preciso ter uma temperatura mínima. Essa temperatura, neste exemplo aqui, eu coloquei 135 graus. Ou seja, temperaturas abaixo de 135 graus não vão entrar no fator Fênix, não vão entrar no cálculo do índice de cura. Ok? Então tá aqui, ó. Foi escolhida a temperatura de 135 nesse exemplo. Nenhuma temperatura abaixo de 135 será considerada no fator Fênix. Tá? O próximo item é a temperatura máxima aceitável de cura. Tá? Então eu coloquei como 180 graus, poderia ser 200, poderia ser 185. Isso vai depender da característica de cada tinta, tá? O importante disso é que, ao contrário do que acontece com a temperatura mínima de cura, onde abaixo dessa temperatura não é colocado, né, a temperatura acima de 180, primeiro, ela é sinalizada no relatório em vermelho, tá? Então você vê isso, que ele está incorreto, é um valor incorreto, e todas as temperaturas, mesmo acima de 180, são computadas principalmente para a verificação de uma possível supercura, ou seja, a tinta está supercurando, está tendo problemas, ok? Um item importante agora que eu vou falar é o item número 4, que é calcular o tempo equivalente, né? Então, o que é o tempo equivalente? De 3 temperaturas, ele pega a do meio. Então, eu coloquei 140, 160, 180. Então, ele vai fazer um cálculo do tempo equivalente, ou seja, ele vai pegar a contribuição de 140 e de 180 e somar a que já estava do 160, tá? Então ele vai pegar, ele considera 160 como sendo a temperatura para o cálculo do tempo equivalente, mas ele soma as contribuições de 140 e 180, tá? Então olha, além disso, né, ele leva em conta a temperatura de ativação, ou seja, tudo que for acima da temperatura de ativação, ele entra nesse cálculo do tempo equivalente. Ele também contribui, ele usa as contribuições das temperaturas de 140 e 180, fornece um valor em minutos equivalente a 180. Este valor do tempo equivalente em mãos é que se calcula o fator Fênix ou o índice de cura. Então vamos agora aí ao entender um pouco melhor o que é esse fator Fênix, né? Então aqui temos um gráfico 180 30 minutos, 160 40 minutos, 140 55 minutos. Teoricamente esta linha aqui seria a da isocura, né? Todos os pontos nessa linha são de mesma cura. Ele pega essa fórmula, analisa o que aconteceu, o real, tá? E desculpem, dei uma pequena erradinha aqui na demonstração, perfeito. Ele pega essa aqui e vai calcular o tempo equivalente. Então o tempo equivalente a 160 dividido pelo tempo desejado a 160 dá o fator Fênix. FP é fator Fênix. 45 graus, da onde ele tirou esse 45 graus? Ele tirou do tempo equivalente calculado aqui. E esses 40 minutos é o tempo desejado da fórmula. Fazendo essa divisão, o fator Fênix é 1,125. Ok? Quero me corrigir rapidamente, eu falei aqui 45 graus, na verdade é 45 minutos sobre 40 minutos, dá um número adimensional 1,125. Um pouco mais ainda de teoria do fator Fênix, tá? Então o que eu tinha comentado com vocês, né, AkzoNobel e outros fornecedores de tinta, WEG, etc., vão fornecer para vocês o datasheet da tinta, tá? Então vai dizer qual a temperatura baixa, média e alta, que teoricamente forma essa linha de cura constante, tá? E em cima dessa teoria, né, nós conseguimos gerar esta tabela, né?
Essa tabela, só para vocês entenderem com calma, né? Nós temos agora aqui temperatura de ativação de cura 135, lembra que eu comentei com vocês, temperatura máxima 180, então nenhum desses dados é novidade para vocês. 140, 55 minutos é o que foi colocado do datasheet da tinta, 160, 40 minutos datasheet da tinta, 180, 30 minutos datasheet da tinta, tá? Eu destaquei aqui duas colunas, a coluna do tempo equivalente, tá? E o ponto número 3, só para a gente fazer um traçado aqui, né? Veja bem, né, que aqui eu tenho que eu gostaria que fosse 140, 55 minutos, mas eu fiquei, na verdade, vamos pôr na porta traseira, 1 hora, 17 minutos e 35 minutos, ou seja, eu fiquei mais tempo do que o necessário. Eu gostaria que ficasse 160, 40 minutos, mas eu fiquei 1 hora, 9 minutos e 15 segundos. A 180 eu queria que fosse somente 30 minutos e eu fiquei 20 minutos. Eu fiquei abaixo de 180. Só que a contribuição das outras partes, né, das outras temperaturas, fizeram com que o meu tempo equivalente fosse de 97 minutos, ponto 52. Então, 97 minutos e 52 centésimos, né? Se a gente for fazer a conta só para entender o índice de cura aqui, o fator Fênix, a gente vai ter o quê? O tempo equivalente a 160, tá aqui, tá na tabela. Então 97 minutos, 52. O tempo desejado a 180, você tira aqui da tabela, da tinta te forneceu isso, 40 minutos. Divide um pelo outro, você tira 2,438, né? 2,44, que foi o que o software calculou. Tá? Então aqui, na verdade, o fator Fênix, teoricamente, trabalha da seguinte forma. O valor 1 é o valor perfeito, é o valor que seguiu exatamente o que a tinta pediu. Valores acima de 1, super cura. Valores abaixo de 1, subcura. É óbvio que tudo tem que ser testado no laboratório, né? Uma vez às vezes uma faixa de fator Fênix, como apresentado aqui, todas as peças saem boas ou algumas peças não saem boas, né? Uma outra coisa importante é o seguinte: se vocês notarem na temperatura máxima aqui, alguns pontos saem em vermelho, que foram como eu limitei a temperatura máxima em 180 graus, esses pontos saem em vermelho porque estão acima de 180 graus. Se eu quiser todos os dados do software, eu posso transferir para o Excel. Basta clicar da direita com o mouse em cima da análise da tela, ele vai gerar copiar para a área CSV e aí você joga para o Excel. Da teoria para a prática, eu estou aqui, eu quero jogar isso no Excel, é só dar, olha, eu vou aqui em cima, clique da direita, aparece isso aqui, eu jogo para cá, ele copia para o Excel, para a memória do computador, e daí eu jogo para o Excel. Por que eu jogo no Excel? Porque eu posso aproveitar alguns recursos técnicos do Excel, né? Primeira coisa importante quando você joga qualquer informação para o Excel é notar que a parte decimal é ponto, tá? O Fênix joga como ponto e você tem que substituir ele por vírgula. Tá? Todos eles por vírgula, senão os cálculos dão errados, tá? Ou seja, se você for calcular com esse, se você não for calcular, pode deixar o ponto. Mas, por exemplo, aqui eu faço alguns cálculos, né? Esse aqui seria a tabela original vinda direto do sistema Fênix TM, tá? Capô, porta da frente, porta traseira, etc. O que eu fiz? Eu fiz um cálculo aqui, né? Eu peguei do fator Fênix maior para o menor e ordenei de forma decrescente, né? Ou seja, quanto maior o valor Fênix, teoricamente, mais energia, mais o forno contribuiu, né? A estufa contribuiu para aquela
determinada área. Então, por exemplo, aqui tem o 2,44. Portanto, a região do carro que mais teve ação da estufa foi a porta traseira. Logo em seguida o capô, depois a lateral da frente e a parte que menos recebeu contribuição de calor da estufa foi o teto, tá? Neste caso aqui. O que eu fiz? Eu fiz um cálculo usando como referência o maior fator Fênix, eu zerei ele e os outros eu fui decrescendo o valor. Então eu tive um valor de 0 até menos 1,02. O que eu preciso analisar? Será que até fator Fênix valendo até 2 está em ordem e abaixo de 2 está dando subcura? Isso somente se eu for verificar no laboratório, ok? Teoricamente, todos os pontos aqui deram o quê? Deram supercura, porque foram acima de 1, ok? Se vocês lembrarem, né, eu apliquei o fator Fênix em uma outra curva, né? E agora eu estou aplicando o mesmo fator Fênix, os mesmos pontos teoricamente, né? Num outro teste, numa outra estufa, num outro momento, não pode ser numa outra velocidade de linha, ou outras temperaturas, né? O que é importante se analisar é o seguinte: os fatores Fênix deram diferentes, tá? E bem diferentes. Você viu que os outros deram tudo praticamente acima de 2. Aqui eu tenho a grande maioria abaixo de 1. E 1, coincidentemente, deu exatamente 1, né? Coincidência, né? Pra você ver. Aqui deu 40,12, aqui é 40. Se você fizer a divisão, praticamente dá 1. Tá? Então, para vocês verem a importância do fator Fênix. Se eu mantiver os mesmos pontos, né, eu consigo analisar de forma diferente se eu estou tendo uma melhora ou uma piora na estufa. Uma vez feitas todas as análises, a gente tem que documentar isso. Nada melhor do que a impressão do relatório. Então agora nós vamos imprimir o relatório. Uma vez que eu clico neste botão, ele me abre 3 opções: gráfico rápido, relatório completo e relatório de uma página. Eu vou começar pelo relatório completo, onde a gente pode editar os dados. Pode colocar aqui a avaliação de teste ou aprovação de estufa, aí fica a seu critério. Aqui, por exemplo, identificação do produto, partes de um carro, por exemplo, tá? Quem foi o operador fui eu, posso inclusive acrescentar aqui, se eu quiser, o meu celular, certo? E aí eu posso colocar outras anotações, por exemplo, avaliação inicial, feita por Fênix TM Brasil, e assim sucessivamente. Estufa aprovada. Vou colocando observações, posso pôr os parâmetros, faço como eu quiser. Importante é o seguinte: para que seja impresso todos os dados, né, eles devem ter sido configurados anteriormente. Então, ao longo do treinamento, aqui ao longo desse filme, eu fui colocando cada item que está aqui. E eu posso selecionar se eu quero que eles participem ou não do relatório. Tá? No caso aqui eu vou colocar todos, só para vocês verem como fica a configuração. Eu posso criar o relatório, eu posso gerar o relatório em PDF. Se eu for gerar em PDF, ele vai me sugerir um nome. Eu posso colocar, por exemplo, teste 01, a data de 28 de agosto 23, e mando criar o relatório. Ele vai criar um relatório em PDF. Olha lá, ele criou o relatório com todos os dados necessários, né, documentando o gráfico, os patamares, a posição dos pontos, o fator Fênix, a avaliação do teste, os patamares de temperatura que eu escolhi, a temperatura máxima, mínima e média no intervalo que eu escolhi, as rampas que eu tinha. Então eu tenho todos os dados aqui. Inclusive, se eu quiser, eu posso colocar
além do logo que já sai do padrão da Fênix, eu posso colocar a minha logomarca aqui da minha empresa. Tá? Então fica aí o relatório completo gerado pelo sistema Fênix TM. Em impressão de relatório, se eu quiser somente o gráfico rápido, ele vai só me gerar o gráfico, né? Então eu posso inclusive verificar aqui, ó, na visão prévia. Agora não gerei o PDF, eu só gerei a imagem aqui, ó. É isso aqui que nós temos, somente o gráfico. E se eu quiser finalizar, imprimir relatório, gerar o relatório de uma página, obrigatoriamente eu só posso ter um dado, né? Porque é relatório de uma página, né? Então eu venho aqui, gero o relatório, ele vai em uma página, ele faz o resumo dos dados aqui para mim, tá ok? Então eu fico somente com uma análise aqui nessa curva. Se eu quiser, aqui eu estou visualizando, se eu quiser imprimir, eu vou em print, posso mandar para a impressora, posso mandar para o PDF, coisas desse tipo. Praticamente finalizando aí toda a parte do software da Fênix TM, vamos para o manual do usuário, né? Existe dentro do software o manual, né, em PDF do software, né? Então aqui tem todos os dados do software que você pode passar, as dicas, mesmo tudo que eu falei, tá tudo registrado aqui em português, tá? Esse manual do software está em português, ok? Então, somente repetindo, talvez tenha sido um pouco rápido, no software da Fênix TM é só entrar em manual do usuário, tá? Ele coloca aqui todos os dados. Para quem necessitar de mais informações, tá? Nós temos aí os nossos telefones de contato, né? O principal que a gente mais trabalha são realmente os WhatsApp, que você tem aqui embaixo, né? O 982650003, o 996451327 para falar comigo, Ivan Siqueira. Se vocês precisarem de algum outro suporte, caso o meu telefone esteja impossibilitado de atender, vocês também podem falar com Marcos Torres, tá? No telefone 11 98407 6914. Eu atendo mais no e-mail geral, que é fenixtm@fenixtm.com.br. Também atendo no ivan@fenixtm, casos especiais. E temos também ainda o suporte no vendas@fenixtm.com.br. Uma completa linha de catálogos em português e também em inglês nós temos no nosso site www.fenixtm.com. Recordando, a parte de upgrade de software não é feita pelo nosso site, mas sim pelo site da Inglaterra, que é www.fenixtm.com. Né? Qualquer dúvida com relação à licença, necessidade urgente de software, perdeu o CD, perdeu o dispositivo, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos tentar, de uma forma mais rápida possível, fornecer atendimento para vocês. No mais, agradeço a atenção e espero ter contribuído com vocês aí numa rápida ideia sobre o sistema Fênix TM focado na parte de software, tá? Ainda existe a parte toda detalhada de hardware, né, tanto o dispositivo de data logger, termopares, calibração, barreiras térmicas, que também podem ser consultados conosco através dos sites e dos nossos telefones que estamos disponibilizando para vocês. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.